Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula será apresentado como ler o XML e salvar no banco de dados com PHP e PDO. E o que será implementado é o seguinte: eu consigo ler um arquivo XML, depois que eu ler os dados do arquivo XML, eu cadastro no banco de dados. Eu atualizo aqui, atualizando, usuário cadastrado, verifico no banco de dados, clico em procurar. Exatamente, cadastrou os dois registros no banco de dados, realizou a leitura dos valores do XML e cadastrou no banco de dados. Nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code, o servidor local AMP Server e o navegador Internet Explorer, só que não, o navegador Google Chrome. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server, em seguida o diretório padrão, eu criei o diretório Celc. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório, crio o arquivo index, extensão do arquivo PHP, somente eu coloquei a vírgula, não é a vírgula, é o ponto. Abro o PHP, em seguida eu preciso carregar um arquivo XML, transformar o arquivo XML em um objeto. Primeiro, crio este arquivo XML, o nome do arquivo será arquivo extensão XML. Para agilizar, eu coloquei um XML pronto, estou utilizando a versão 1, possui caracteres especiais, usuários, porque possui vários usuários. Tem o primeiro usuário, depois tem o segundo usuário, dentro da tag usuário tem o nome, o e-mail e você pode ter outras informações referente ao usuário. Eu deixo no momento somente esses dois, mas você pode ter outros usuários, simplesmente acrescentando dentro de usuário. Deixo somente esses dois, retorno no arquivo index e para carregar eu utilizo esta função, cuidado para colocar a função correta, em seguida o nome do arquivo. Eu copio o nome do arquivo e a extensão junto para não ter erro, para não colocar o nome do arquivo errado e atribuo para uma variável com o nome de XML. Preciso agora percorrer os registros, estes usuários. Para isso, utilizo o laço de repetição, o for each. Quero ler o que está dentro de XML, o que está em usuário. Sim, é o usuário, simplesmente copio e colo. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, vai ter os dados de um único registro. Coloco o registro, abro chave, fecho a chave, posso imprimir só para conferir se realmente estou conseguindo realizar a leitura. Coloquei a palavra nome, em seguida pego a variável registro que possui os dados de um único usuário. Eu quero a posição nome, esta posição. Utilizo esta tag, em seguida simplesmente acrescento uma quebra de linha. Duplico isso porque depois eu tenho o e-mail. Copio o nome da tag, coloco e-mail e a palavra que deve ser apresentada é a palavra e-mail. E por último, simplesmente um traço para separar um registro do outro. Para isso é o HR. Confiro se realmente está realizando a leitura. Somente neste for each, ao invés de eu utilizar chave e fechar a chave, eu utilizo o AND for each. Coloquei dois pontos e aqui eu coloco o AND for each. Quero seguir este padrão. Confiro no navegador, eu estou utilizando o servidor local AMP Server. Eu preciso restartar o servidor e em seguida acesso localhost, porque é um servidor local, e o diretório Celc. Arquivo index eu não preciso colocar, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index, seja index PHP ou index HTML. Coloquei localhost e em seguida o diretório Celc, conforme citei, não preciso colocar o arquivo index, mas se você colocar, dá o mesmo resultado. Tem o nome e o e-mail. Conseguiu realizar a leitura do arquivo XML. No arquivo XML eu tenho dois usuários, isso que ele está apresentando, os dois usuários ou dois registros. Eu quero agora salvar no banco de dados. Primeiro, eu crio um banco de dados, eu acesso localhost,
sendo o servidor local. Em seguida, acesso o PHP-MyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Importante, você precisa utilizar o MySQL versão 8 ou superior, usuário root, em seguida a senha em branco e o servidor MySQL. Por padrão no WAMP Server são essas credenciais. Acessando, preciso criar uma base de dados, venho em base de dados, coloco o nome Selk, em seguida Collection, seleciona a Collection UTF-8 MB4 Unicode CI, você deve selecionar atualmente esta Collection, e crio a tabela com o nome de usuários. 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será o ID. Esta coluna ID ela é uma chave primária e também autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome será um varchar 220 caracteres e também e-mail, um varchar 220 caracteres. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, clico em guardar. Você pode acrescentar outras colunas, mas no exemplo eu estou utilizando somente essas duas para poder apresentar. Eu já tenho a tabela, preciso conectar este projeto com esta base de dados. Como que eu faço? Primeiro eu crio um arquivo com o nome de conexão, nome do arquivo sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Coloquei uma conexão pronta para facilitar. Eu tenho início da conexão, as credenciais, em seguida a conexão com a porta, conexão sem a porta. Eu testo a conexão sem a porta para testar se realmente está acessando. Eu quero carregar o arquivo conexão. Altero do arquivo index para conexão. Conexão realizada com sucesso, mas se eu retirar a letra E, só para testar se realmente continua funcionando. Não funcionou, porque não encontrou essa base de dados. Eu deixo ainda com erro, incluo este arquivo conexão neste arquivo index para poder utilizar. Quero incluir uma única vez, incluir o arquivo conexão.php. Confiro no arquivo index, agora retorno no arquivo index, atualizo, erro, conexão não realizada com sucesso. Retorno a letra E na conexão, base de dados, o nome da base de dados. Agora sim, conseguiu realizar a conexão. Não preciso mais deste eco, mas desta forma eu consegui conferir que realmente está carregando o arquivo conexão no arquivo index. Conexão incluída, funcionando, eu posso agora cadastrar no banco de dados. É um cadastrar, então eu crio uma query insert, insira os dados na tabela, copio o nome da tabela para não ter erro. Eu sei que usuários é fácil, mas importante copiar para não ter erro. Eu quero inserir nessa tabela, nas seguintes colunas, os seguintes valores. Palavras reservadas eu sempre coloco em maiúsculo, padrão recomendado. Em quais colunas que eu quero inserir? É na coluna nome e depois na coluna e-mail, vírgula, e também a coluna e-mail. Quais são os valores? Eu posso colocar o valor diretamente neste local, aqui, por exemplo, o nome, depois eu tenho e-mail. Funciona desta forma? Sim, funciona desta forma, mas não é recomendado. O recomendado é criar link. Então, não sigo este padrão. Coloco primeiro o nome, vírgula, 2 pontos e depois o e-mail. Atribuo esta query para uma variável com o nome de CAD_usuário. Estou cadastrando um único usuário. Preciso preparar esta query. Pego a variável cone, que possui a conexão. Quem é esta variável? A variável cone está no arquivo conexão. O editor apresentou. É esta variável, é essa que possui a conexão com o banco de dados. É ela que eu estou utilizando. Em seguida, prepare para preparar a query que está dentro da variável. Eu coloquei CAD usuário, então eu coloco query underline usuário. Esse é o nome da variável. Eu alterei. Depois que eu preparar, eu atribuo para a variável CAD usuário. Eu tenho a query preparada, posso substituir este valor, este link por este valor. Para isso,
pego a variável cad usuário e em seguida bind param, indicando que eu quero substituir este link nome, importante, os dois pontos, copie junto, este link nome recebe o que estiver dentro de registro nome. Vocês sabem o que possui porque estou imprimindo na tela, vocês já viram o resultado. Substituir o link nome, preciso substituir o link e-mail. O link e-mail recebe o que estiver em registro e-mail, o que está vindo do arquivo XML. Posso agora só executar a query cad usuário e em seguida execute. Executado a query, já está cadastrando, então eu verifico se realmente conseguiu cadastrar corretamente. Cad usuário, em seguida linha count. Se for true, significa que conseguiu cadastrar corretamente. Else, se não, não conseguiu cadastrar. Quando conseguir cadastrar corretamente, eu coloco a seguinte frase: echo, abro um P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, acrescento um CSS inline, utilizo style, em seguida color. Caso você queira aprender PHP, HTML, CSS, JavaScript, eu recomendo o curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo do vídeo. Coloquei um CSS inline, color verde, em seguida a frase usuário cadastrado com sucesso. Duplico essa instrução aqui abaixo. Somente primeiro, hashtag F00 será cor vermelha, em seguida erro, o usuário não cadastrado com sucesso, não conseguiu cadastrar o usuário. Confiro se realmente funciona. Aqui ele vai imprimir o usuário cadastrado com sucesso sempre quando cadastrar um usuário. Cadastrou um usuário, imprime esta frase. Quando não conseguir cadastrar, imprime esta frase. Por exemplo, ele pode conseguir cadastrar o primeiro usuário cadastrado com sucesso, apresenta a frase. Se não conseguiu cadastrar o segundo, apresenta a mensagem usuário não cadastrado. Confiro se realmente funciona. Para isso, simplesmente atualizo o usuário cadastrado com sucesso. Ambos os registros foram cadastrados. Será que realmente venho no banco de dados, na tabela usuários, venho em procurar, e realmente cadastrou corretamente os dois usuários. Atualizo novamente a página, usuário cadastrado com sucesso. Verifico, exato, cadastrou novamente, mas temos um problema, ele está cadastrando o mesmo usuário duas vezes. Se você tem um sistema onde o usuário realiza o login, você deve ter somente um perfil. Eu não consigo ter dois perfis com Cesar@email. Eu devo ter um único perfil. Coloquei Cesar@email, então eu coloco cesar.com.br, colocando o e-mail que eu sempre utilizo. Substituo aqui e aqui também eu só substituo o remetente do e-mail abaixo. Apago os registros que eu tenho no banco de dados. Para isso, eu posso limpar a tabela, seleciono, em seguida limpar, limpo a tabela, não tem mais nenhum usuário, ele está executando esta instrução SQL para limpar. Atualizo, agora sim. Cadastrou, verifico no banco de dados, cadastrou corretamente, atualizo, mas continua o mesmo problema. Estou cadastrando o mesmo usuário duas vezes. Imagine que eu tento realizar o login com o meu usuário. Agora, qual usuário deve ser utilizado? O primeiro ou esse terceiro? Eu devo ter somente um único registro. Então, na próxima aula, será apresentado como restringir para cadastrar um único registro. Eu não posso cadastrar mais de um registro, não posso cadastrar mais de um usuário com o mesmo e-mail. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.